Ontem eu assisti um filme chamado Corações de Ferro, que apresenta alguns soldados de uma divisão estadunidense na Alemanha nazista. E eles estavam lá, e eles foram lá matar os chucrutes, né? E aí tem uma hora que o cara diz que a divisão dele vai ser morta, caso acabe os suprimentos dela. E ele designa um sargento para que isso não aconteça. E aí vão três tanques e vários soldados. Eles guerrilham ali com os alemães. E só sobra a equipe do sargento. O sargento é um cara bem resolvido. Ele sofreu bastante. Dá pra perceber em um certo momento do qual ele tem as costas cheias de cicatrizes. É como se o cara tivesse 30 anos com 80 nas costas. O cara tá com shape bom. Aí você vê as costas dele, tá feio, hein? Tá machucada, foi torturado provavelmente. Porque ele já lutou em outras guerras anteriores a essa. Na África, na Bélgica e mais alguns países europeus. E aí o filme começa com ele. Ele mata um soldado alemão. O soldado aparece lá com um cavalo. Acho que ele tava fazendo algum tipo de revista. Ele foi examinar o local para ver se estava tudo limpo. E não tava, né? Porque ele também sujou o local. Quando ele foi morto pelo sargento. O sargento pula de um tanque, mata ele. De forma bem brutal, inclusive. E ele volta pro tanque. E lá é revelado que tinha um soldado lá que era muito bom. Ele fica numa função ali. Onde tem uma pequena metralhadora do lado do tanque. E esse soldado teve a cabeça dele explodida. E aí tem um cara que é o apelido dele de psicótico, eu não sei o nome do ator. Ele é um cara bem psicótico. Tem o Bíblia e o Gordo. Ou seja, até aqui tem o Sargento, o Bíblia, o Gordo e o Psicótico. E eles voltam pro acampamento. E o Sargento ele tá bem abalado. Ele só não quer transparecer, né? Porque ele é o líder. E ele não chega a chorar, né? Mas sai umas lágrimas. Não sai lágrimas, quer dizer. Mas ele coloca a mão no rosto, né? Para que caso saia ele já limpe ali e ninguém perceba. E aí chega um moleque lá. Um moleque que ele é basicamente um escritor. Ele aprendeu a escrever 60 palavras por minuto. E aí o sargento fala: quem você é? Aí eu falo: vou trabalhar pra você. Aí o sargento fala: não, você não vai. E aí o sargento fala: você faz o que te mandarem e vai pra aquele tanque ali. É lá a sua casa. Limpa ele. E aí chega um chucrute lá, né, um soldado capturado. O sargento fica puto porque ele odeia os nazistas, os SS, né? Que é uma. Era a melhor guerrilha nazista, os guerrilheiros alemães ali. A SS era o melhor de todos. A melhor, né? E aí ele fica puto. Nessa hora não ouviu muito bem, mas aparentemente aquele chucrute ali, ele ia ser interrogado de forma particular, né? Com o superior deles. Ele ficou extremamente puto com isso porque acho que ele queria que ele já ficasse ali do outro lado da cerca. E lá estavam alguns alemães. E ele odeia alemães, né? Então falou: isso é a escória, tem que ficar com a escória. É basicamente isso. E aí tem várias frases que se complementam ao longo do filme, que tem como se resumir de forma bem sintática o filme, que são as seguintes. A primeira, do próprio sargento, é que os ideais são pacíficos, a história é violenta, enquanto a do psicótico é: o que aconteceu, aconteceu, o que vai acontecer, vai acontecer. O mal é uma ausência de bem, certo? Eu tava pensando, será que existem pessoas boas na guerra? Eu estudei lógica, eu tô estudando na verdade um livro de lógica, e lá tem uma coisa chamada operação de conjuntos. Eu vou resumir uma delas, que é o elemento e o conjunto. Eu diria que o conjunto da guerra é mau, a maioria das pessoas que estão fazendo a guerra, sejam os políticos ou os militares. Enquanto os elementos são bons, alguns elementos que fazem parte do conjunto, mas que eles são elementos do conjunto, eles não são o conjunto como um todo.
que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Norman, que vira o Máquina, e o Bíblia, e o Gordo, e o Psicótico, eles são bons. Embora não pareça. Mas eles são, sim. Pelo menos na minha opinião, né? Não sei qual a veracidade histórica desse filme. Mas foi o que me pareceu ali. Logo no começo do filme, ali na parte do acampamento, onde o Norman chega, né? No Máquina, o Bíblia faz uma metáfora pra ele. Fala, você está salvo? E ele fala, eu fui batizado. Ele fala, não, mas não foi isso que eu perguntei. E aí o psicótico começa a rir e fala, pô, não foi isso que ele perguntou, né? E ele falou, espere até ver o que um homem pode fazer com outro homem. E o que ele quer dizer com isso? Meu entendimento foi que um homem na guerra sai para matar o outro homem. E quem praticar o ato mais violento mais rapidamente ganha. E se ele ganhou é porque ele matou. Se ele matou, ele ganhou. Portanto, ele saiu vitorioso. E se ele saiu vitorioso, a guerra teria um fim. No caso do conjunto da guerra, né? Com os presidentes, toda a articulação ali de militares e políticos. E é aquela frase lá, né? É matar ou morrer. Essa frase é meio genérica. Ela usaria em batalhas de rima, por nada a ver. Pô, os caras tá lá gritando, batalhando de rima, falando, pô, vai matar ou vai morrer, que porra é essa? Mas tá bom. Mas esse filme é literalmente isso. É matar ou morrer. Eu vou fazer outra metáfora aqui que eu vi em um comentário de um vídeo de zoeira, mas que faz bastante sentido. Vou usar Attack on Titan. Os Marleyanos, caso eles não matassem, no caso eles não fossem pisoteados pelo Eren, eles matariam a família do Eren, o pessoal da ilha de Paradis. Ou seja, quem cometeu o ato a maior atrocidade primeiro, venceu, que foi o Eren. Esse foi o desfecho do anime. E no caso aqui, é a mesma coisa, a diferença é que é uma guerra que aconteceu na vida real. Só um adendo. Quando eu falei do conjunto ser mal, eu quero dizer que todo aquele conjunto são uma ausência de bem. Mas que tem alguns poucos elementos que são bons. Eles não são um conjunto como um todo, embora eles façam parte do conjunto. E você pode ver isso no final do filme, onde o tanque deles cai em uma mina, e aí eles vão vasculhar um armazém ali, uma casa, para ver se tinha um inimigo e não tinha nada. E aí o Norman tem uma conversa ali com o psicótico mais tranquila. O psicótico diz que acredita que o Norman é um cara bom. E aí o Norman ele é designado para ficar de guarda, perto de uma colina. Ele vai lá e aparece um esquadrão da SS. E ele volta correndo e fala, pô, tem um esquadrão ali e os caras estão cantando, era uma marcha. E eles estavam cantando alto, hein, porque estavam várias vozes, então eram muitos. E aí o sargento diz que ele vai ficar. Eles vão ficar, na verdade. E eles começam a questionar, pô, como que a gente vai lutar contra eles se são muitos? A gente vai ficar aqui? Aí o sargento falou, a gente não vai fazer o que eu quero, a gente vai fazer o que tem que ser feito. E por que isso? Porque a função da qual o sargento foi designado foi não deixar que os suprimentos fossem destruídos. E se os alemães passassem ali, eles fariam isso. E ele fracassaria. E toda a divisão ali, da parte que não foi ali entre os 3 tanques que eu falei mais cedo, seriam mortas. Sei lá, os alemães podiam fazer um cerco e esperar eles morrerem de fome. Usaram uma tática de guerra ali, a chamada prisão a céu aberto. E aí todos eles resolvem ficar. E aí eles armam uma armadilha ali para os alemães. Os alemães caem. Eles começam a lutar. E aí eles começam a recitar alguns políticos, alguns versículos, quer dizer. Eles começam a falar ali. O sargento fala sobre o versículo. É o seguinte: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois o que há no mundo não provém do Pai. A cobiça da carne, a ostentação dos bens e a cobiça dos olhos. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a tradução exata, né? Mas eles falaram vive. Os alemães e os estadunidenses
nesse filme, eles são uma espécie de reflexo deles mesmos. Eu não vou falar essas porra, farinha no mesmo saco, sei lá, areia. Vou fazer uma metáfora com areia também, mas eu vou explicar ela. Eles são duas areias diferentes, que são opostas, mas que sempre tem um mar que carregam elas, e elas brigam para sempre. Pois os ideais são pacíficos e a história é violenta. O que aconteceu, aconteceu. O que vai acontecer, vai acontecer. Espera até ver o que um homem pode fazer com o outro. Você está salvo? E aí eu vou especificar aqui um outro conjunto, que é o da SS. O conjunto da SS, eles venceram ali essa última batalha. O psicótico teve um míssil lá, uma coisa explosiva. Eu não sei. Entrou ali dentro do tanque e atravessou a barriga dele. Ele morreu. Aí depois no gordo, ele tentou tacar uma bomba e tomou tiros. E a bomba caiu dentro do tanque. Ele foi lá e se sacrificou. Ele pegou a bomba, colocou na própria barriga, a bomba explodiu. E aí sobraram 3. Se eu não me engano, nesse meio tempo, o Bíblia ficou sem munição. E aí ele saiu, pegou munição, brigou com o cara. Ele voltou. E depois quando ele apareceu de novo, né? Ele deu as caras ali no meio da briga. Ele tomou um tiro. E aí o sargento começou a atirar ali com a metralhadora. E ele começou até a zoar, né? Falou, pô, mandem mais porcos nazistas para eu matar. Aí tem um cara que tá lá na moita, é um moiteiro. Ele tá lá na moita esperando com uma sniper. Ele mira, ele faz o procedimento e atira. Aí o sargento cai. Quando o sargento cai, o Norman fica com muito medo. O Norman diz que ele quer se entregar. Pra quem não sabe, o Norman é o máquina. Ele é o protagonista do filme. Como ele tava com muito medo, ele falou que queria se entregar. E aí o sargento disse que vão machucar ele, feio, ou seja, muito. E depois iam machucar ele, iam dissecar ele. Ele falou que ele não se importava, o máquina. E aí os alemães, eles abrem ali a entrada do tanque. O sargento mata um deles e morre. Na verdade os alemães estão com 2 bombas lá. E aí o Norman, ele abre a saída do tanque, uma saída de emergência, acredito eu. Ele sai de lá e as 2 bombas explodem lá dentro. E aí morre todo mundo e fica o Norman. E aí o Norman, ele fica lá um tempo. E tá saindo, os chucrus eles estão indo embora, não, os SS. E aparece um cara lá e vê ele. E aí entra o elemento bom daquele conjunto que é ruim. Que ele vê o Norman, ele vê os olhos do Norman, vê que tá com medo. E o Norman tá tremendo e ele começa a fazer umas expressões ali de medo, né? De insegurança. Que ele sabe que ele vai morrer caso ele seja capturado. O próprio sargento avisou ele. E ele também faz gestos. E com esses gestos, esse olhar de medo, essas expressões, o SS ele dá um sorriso. Ele simplesmente sorri e sai andando. Tipo, pra ele não viu, aquilo não aconteceu. É um momento que não existiu. Então ele é um elemento bom naquele conjunto ali, especificamente dos alemães. É o único bom, provavelmente. Não sei, né? Daí o Norman fica lá por mais um tempo. Ele fica até o dia amanhecer. E vários soldados estadunidenses resgatam ele. Antes deles abrirem a parte do tanque da entrada, o Norman tá meio com medo. Ele fica com a arma apontada ali. E aí os caras falam, ele é dos nossos. E aí o Norman tranquilamente não, ele continua desesperado, mas ele saiu. Não sei mais o que aconteceu, né? Acabou o filme. Agora falando mais da minha experiência ali que eu tava assistindo com meu pai. Teve uma hora que meu pai começou a perceber os abusos ali do psicótico. Ele falou, pô, por que o sargento não faz nada? Eu falei, porque o sargento é um homem. O que um homem faz? O homem faz o que ele tem que fazer. E o que ele tem que fazer? Só ele sabe. E quando ele sabe, ele vai lá e faz. Por quê? Porque o homem faz o que ele tem que fazer. Aí eu expliquei pra ele que, caso ele reprimisse demais ali o psicótico, pô, o cara já tá psicótico. Por causa do cara que morreu ali no começo do filme, né? Um amigo deles que teve a cabeça explodida. Ele já tá no meio da guerra. Ele passou por vários combates ali. Se você
Eu expliquei pro meu pai que, caso ele suprimisse muito o psicótico, ele acabaria fazendo alguma atitude maluca, como, por exemplo, dar uma facada em alguém ou matar alguém. Tem uma hora também que é logo ali quando ele saindo do acampamento, depois, podemos dizer aqui, da introdução, que o Norman vê um moleque correndo na mata, e é no alemão. Ele não faz nada, porque ele pensou, é um moleque. Aí o moleque taca um negócio lá, acho que era aquelas tochas explosivas, e ele taca um no tanque, na frente do tanque dele. E aí o tanque explode, o cara pega fogo e o cara se mata. E aí eles dão um jeito na molecada doida ali, né, nos alemães. E aí o sargento fica puto com o Norman, porque ele percebeu que o Norman viu o moleque e não fez nada. Aí o Norman falou, sargento, eu não posso fazer isso. É apenas um garoto, senhor. E aí ele respondeu, se você vê um bebê e uma mulher, e os dois são alemães, e o bebê tá mamando no peito dela com uma mão e brincando com o brinquedo na outra, você atira nos dois, porra. E aí foi o que ele começou a fazer a partir do momento que eles chegaram ali na cidade, né? Fala uma questão sobre desarmamentismo. Tem uma hora ali, como eu falei antes, no meio tempo, em que o Bíblia sai para pegar outra arma, porque a munição da arma dele acabou. E essa arma que ele estava usando antes, ele estava matando alemães. Se caso ele não matasse os alemães matariam ele. E aí ele saiu e pegou a arma de um alemão. Ou seja, a arma era do alemão que seria para matar ele. Mas ele pegou ela para matar o alemão. O que eu tô querendo dizer com isso? É que armas são objetos inanimáveis. Eles não têm vida, vontade própria. Se uma arma em perfeito estado estiver na sua frente, apontada para você e ninguém puxar o gatilho, não acontecer nenhum imprevisto que seja externo a ela, não vai acontecer nada. Ela não faz diferença. Quem matam pessoas são pessoas. As armas são um meio mais fácil. Tem até uma piada que eu faço, né? Pô, o cara fica 4 anos treinando Jeet Kune Do. E ele faz a base lá, tudo bonitinho. Ele avança no cara. Aí o cara puxa uma pistola e dá um tiro na perna dele. Já era. Aí não vou nem de pensar o que vai acontecer depois. Falou, se você gostou, curte, comenta e deixa o like. Mas sem palpiteirismo aí, hein?